A vida sempre nos apresenta sinais e os médiuns recebem sinais quase que em tempo integral. Os médiuns, quando eu me refiro aos médiuns, entenda aqueles mais ostensivos, aqueles que desde cedo recebem um chamado maior, têm inclinações maiores para o campo da espiritualidade, da mediunidade. Nesse sentido, desde cedo já somos um pouco diferentes. Médiuns possuem características um pouco diferentes das convencionais, mais retraídos, às vezes muito expansivos, não gosta de muito barulho, às vezes muita muvuca, não é? Às vezes tem aspectos assim um pouco parecidos com os autistas, né? Os médiuns têm alguns aspectos nesse sentido. Preferem ficar no seu mundo, no seu universo, têm gostos bem particulares, têm características diferentes, porque vive no seu mundo e às vezes são mal interpretados por isso. Desde pequeno percebem presenças espirituais, veem seus amiguinhos imaginários, conversam, brincam com eles e muitas coisas acontecem, não é? No terreno da mediunidade existe também várias situações. Pessoas que utilizam a mediunidade para vários fins. Pessoas e espíritos, né? Entidades que juntos podem promover muitas situações variadas. Coisas maravilhosas, coisas fantásticas, coisas bizarras e coisas deploráveis. Tudo pode acontecer no campo das parcerias dos encarnados com desencarnados. Neste campo de união para o exercício da mediunidade. Eu, desde pequeno, também sempre tive um jeito um pouco diferente, que já inclinava-se para percepções mediúnicas, né? E depois do desencarne de minha mãe, isso foi aflorando com meu estudo, com minha dedicação ao espiritismo. Fundei o Centro Espírita Além do Horizonte e lá muita coisa aconteceu. Lembro, por exemplo, de uma história, uma vez quando estava um dia que eu estava mal, porque médium é aquele ser também que vive de oscilações permanentes, mudanças de comportamento às vezes, e fisicamente os médiuns sempre são também atingidos pelas energias. Um dia desse fiz uma live aqui com uma médium que disse, às vezes vai comprar o pão e volta volta com tudo que é de energia complicado, porque já absorveu, né? Já foi como uma esponja. E isso acontece mesmo. Em muitos casos, basta ir na rua e visitar um determinado local carregado que a gente volta já com aquela carga negativa, não é? A gente absorve as cargas das energias das pessoas, dos lugares. Isso é muito forte, não é? Às vezes vai numa padaria, vai numa farmácia, vai num lugar. Eu já fui uma vez numa farmácia, num posto de saúde, e eu cheguei em casa me sentindo doente. Quer dizer, isso é muito assim da energia das pessoas, da energia dos lugares, né? Porque a energia não mente. Às vezes uma pessoa fala com você demonstrando uma coisa, mas a energia fala outra. E a energia não mente. Nesse aspecto, então, eu lembro que uma vez tinha uma médium ostensiva que eu conhecia e que ia vez ou outra ao centro espírita. Um certo dia, depois do almoço, eu estava me sentindo meio mal. Isso já faz 10 anos, tá? Direto do túnel do tempo. Eu estava me sentindo meio mal. Mas o que é esse meio mal? Olha, médiuns sentem muitos efeitos físicos, muita coisa nos corpos. É muito natural você ver médium
com isso, com aquilo outro, ou com insônia, ou com um problema disso, problema do aqui, do ali. O médium sente muito as cargas energéticas, não é? Sente muito as cargas energéticas e absorve muito as coisas, tanto positivas como negativas. Então tem uma tendência também de psicomatizar situações e muitas vezes também de captar energias e sensações de espíritos que estão próximos. Às vezes espíritos doentes estão próximos a gente e a gente sente a doença daqueles espíritos e acha que estamos doentes, e não é o caso. Algumas vezes nós temos algumas mudanças, tem um mal-estar súbito, sem explicação, sensações desagradáveis, sensação de enfermidade não existente. Quando vamos fazer exames médicos não aparece nada. Isso acontece muito, é muito comum com os médios e muito comum nessa fase agora de despertar e de expansão de consciência, mudança de DNA, preparação do corpo físico para uma quinta dimensão. Então é muito comum sentir, muitas pessoas sentem dor de cabeça, outros sentem mal-estar, outros sentem sensação febril, outros sentem dores nas articulações. Enfim, são várias situações que acontecem e que você pode confundir com alguma doença, alguma enfermidade, e na maioria das vezes não é. Se for possível, e claro, é bom você procurar também um atendimento médico, fazer um exame, procurar um médico, é bom, mas você vai comprovar que na maioria das vezes, né, são apenas questões da mente, questões mentais, muitas vezes apenas sensações de doença, mas não é uma doença em si, porque são aproximações de espíritos, às vezes ataques espirituais, sofremos bastantes ataques espirituais, não são poucos. Os médiuns que trabalham efetivamente para o despertar da espiritualidade, o despertar da consciência, a expansão da consciência, esses são vítimas de muitos ataques energéticos, muitos ataques espirituais. Comumente acontece isso, porque a gente incomoda as oposições, evidentemente. E por incomodar essas oposições, eles nos atacam das mais variadas formas. Muitas vezes eles querem nos atacar diretamente, atingindo o nosso bem-estar, dando sensações de mal-estar, calafrios, dor de cabeça, sensação febril, mudanças repentinas de humor, tristeza, ou às vezes começam a colocar coisas na nossa cabeça, olha, tal coisa vai dar errado, você vai assim, jogam um monte de negatividade na nossa mente para a gente pensar mal, para a gente pensar negativo. Isso acontece com muita frequência. Quando não conseguem nos atingir assim, porque estamos num padrão vibracional maior, estamos bem, estamos assim, eles atingem outras pessoas próximas para essas pessoas nos atacarem, ou nos provocarem, ou nos tentarem nos tirar do prumo. Isso é muito comum, é clássico, todo mundo sabe disso, né? Mas é bom sempre a gente frisar para os médiuns mais iniciantes e para aqueles que ainda não conseguiram identificar bem essas questões. Quantas vezes as pessoas na família sentem os espíritos tentam nos atacar, quando não conseguem nos atacar, vai na esposa do camarada, a esposa do camarada do nada solta uma frase meio esquisita, ou lhe provoca ou lhe ataca de uma maneira se deixando influenciar. Ou o marido faz isso com a esposa, ou o filho faz com o pai com o filho, etc. Em família é prato cheio para que esses espíritos atuem dessa maneira. Quando não conseguem atacar diretamente promovem discórdias familiares, discussões bobas e muitas vezes falas que você percebe que há diferenças. Por exemplo, uma pessoa que não fala determinadas coisas, de uma hora para outra surge uma frase diferente do vocabulário da pessoa, inusitada, e falando uma coisa que não tem nada a ver, às vezes, com o contexto de uma conversa, de uma situação, com qual objetivo? Te atingir, te xingar de maneira direta ou indireta, ou te tecer uma crítica contundente, ou dizer alguma coisa que possa te atingir,
te provocar e gerar uma discussão, uma desavença. Situações desse tipo são extremamente comuns. E na maioria das vezes, infelizmente, nós caímos, nos deixamos levar, e depois a gente para e pensa, ó, a situação foi essa, não deveríamos ter caído. Ou em algum momento a gente consegue, pela experiência, perceber o que está acontecendo na hora de uma situação dessa, de uma pegadinha espiritual, de um ataque espiritual, e a gente para e não entra na provocação, a gente segura, né? A gente engole um sapo, ou às vezes 10 sapos de uma vez, só para não entrar naquela vibração que é o objetivo das oposições, né? Então isso acontece muito, muito, muito. O objetivo desse vídeo, então, é para você que exerce sua mediunidade, está no processo de expansão consciencial e de desenvolvimento mediúnico, que você tenha muito cuidado com essas questões de ataques espirituais e entenda que algumas questões que estão acontecendo no seu corpo também se referem à mudança de DNA, ao preparo para ir para uma quinta dimensão. Então tudo isso faz parte. E esse ano de 2025, 2024 já foi muito assim. E 2025 também será um ano, porque é um ano crucial. É um ano crucial para a expansão consciencial daqueles que realmente estão buscando e para o nosso planeta. Não tenha dúvida que é um ano crucial. É um ano que pode, e aí eu quero deixar bem o verbo pode, porque eu não estou afirmando, nem também estou dizendo que não, estou dizendo que pode, quer dizer, há probabilidade de governos tentarem invadir países cada vez mais invadidos, guerras que podem se transformar em uma guerra bem maior, não é? Entre outras situações que podem acontecer, situações inesperadas, situações de crises energéticas, de problemas outros voltados para as questões da informática, as questões dos telefones celulares, né, de todo mundo ficar incomunicável, entre outras questões, vírus, bactérias e tudo isso. Com tudo isso que eu estou falando, e todo mundo que conhece o perfil do canal, sabe que aqui não se trata de um canal de sensacionalismo, nem que fica pensando e falando em coisas ruins para causar medo ou pânico. Então não é esse o nosso objetivo. Mas é o objetivo de alertar, é o objetivo de deixar você de uma maneira que você não seja pego totalmente de surpresa e que você exerça sua mediunidade conectado com todas as questões e possibilidades de momento. De fato, não é bom a gente se conectar a notícias, às informações contínuas das mídias que tentam sempre trazer pânico, medo e promover muitas vezes o que estão sendo pagas para isso, não é? A mídia, a imprensa, ela é sempre corrompida e sempre é tendenciosa, não é? Sempre tem lados políticos. Essa que é a grande realidade. Além disso, nós sabemos que existe um governo oculto no mundo. Se você não sabe, comece a acordar também para isso. Há um governo oculto no mundo. Esse tema vai ser tema de um outro vídeo só para isso, para a gente falar. São pessoas que são as pessoas que verdadeiramente mandam no planeta Terra. E elas não aparecem aí na mídia. Você acha às vezes que são algumas pessoas bem que aparecem aí. Essas que aparecem, que são bastante poderosas aí ao nosso olhar, elas fazem parte do processo também. Mas ainda tem outras pessoas por trás delas, que essas sim é que verdadeiramente mandam no planeta, tá? Mas eu me perdi numa situação aqui que eu estava falando de uma médium. Em 2015 eu estava numa tarde e me sentindo meio mal, mas sentia que aquilo era uma questão espiritual, alguma presença espiritual no ambiente, porque a gente tratava pessoas, aplicava passes, etc. E sempre ficava alguns espíritos no ambiente. Chamei essa médium, uma médium de força, era uma médium da Umbanda, e ela naquele dia tinha um tempo vago, coisa rara, coisa rara. Ela trabalhava e ao mesmo tempo também
Era a espiritualidade com ela era muito confusa. Tinha os guias que queriam ajudar ela a trabalhar e tinha outros que faziam de tudo para tudo acontecer para atrapalhar, para ela não conseguir chegar, para desempenhar o seu papel de médium, né? Naquele dia ela chegou, ficou só eu e ela, o centro espírita fechado, mas eu pedi para a gente ir para a sala de tratamento. A gente tinha a famosa sala azul de tratamento. Naquele dia, demos ali as mãos, nos conectamos e eu coloquei uma música ambiente e pedi para que ela aplicasse um passe em mim. Por quê? Porque eu estava me sentindo mal. Mal-estar típico de médium. Mal-estar que é por questões espirituais. Muito bem, eu pedi para que ela aplicasse um passe em mim. Sabe o que foi que ela disse na hora? Eu não sei aplicar um passe. Como assim eu aplicar um passe? Né? Que o passe é uma coisa mais espírita, das casas espíritas, como era. E ela era ligada a trabalhos de força da Umbanda, mas nunca no sentido de aplicar um passe, né? Mas veja o que aconteceu. Eu disse, aplica um passe em mim. Ela disse, mas eu não sei, como assim aplicar um passe? Eu digo, se levante e imponha suas mãos sobre minha cabeça. Simplesmente eu só disse isso. Ela se levantou e fez isso. E a energia se deu. Naquele momento que ela se levanta e impõe as mãos sobre mim, já não era mais ela. Estava a entidade já tomando conta dela e essa entidade me energizou e me fez uma limpeza energética profunda, tirando uma grande quantidade de mazelas, de questões miasmas espirituais, várias questões. E conversava comigo, já ela incorporada, e fazendo essa limpeza. Foi feita uma grande limpeza em mim naquele momento, e depois eu me senti um outro homem, uma outra pessoa. E o que ficou mais evidencializado, quando há boa vontade no trabalho mediúnico, tudo acontece, porque o resto, os grandes responsáveis por tudo são os próprios espíritos, é a espiritualidade, não é? Você vê, ela só fez levantar as mãos, impor as mãos e a energia se deu, porque existiam espíritos ali com ela já para desenvolver o trabalho e ela que nunca havia aplicado um passe, aplicou um grande passe de limpeza e depois utilizando outros mecanismos com as mãos, mecanismos mais voltados para a Umbanda, para técnicas xamânicas ou da Umbanda, enfim, e houve uma grande limpeza. Qual é o X da questão disso? É que depois disso eu percebi que no movimento espírita, além de tantas outras vaidades, existia também a vaidade dos passistas. Não de todos, de alguns passistas, né? E esses passistas, porque haviam feito algum curso de passe em algum lugar, em determinada pessoa e tal, se achavam melhores do que outros. Então, dentro dos centros espíritas, existiam aqueles que se achavam os melhores passistas do mundo. E que com eles era melhor, era diferente, porque ele tinha curso tal, certificado, diploma. Tem gente que na vida toda quer sempre ter certificado, diploma e acha que são melhores, né? Sempre por conta de pedaço de papel. E na realidade, o passe energético nunca funcionou muito assim. O passe é boa vontade, simplesmente. Quer ser um bom passista? Haja com o coração, com boa vontade, com vontade de entregar o seu melhor para alguém, de entregar o seu melhor, a sua melhor energia para alguém, de doar, de fazer essa transfusão dessa energia e de também fazer a limpeza necessária em alguém, limpar, curar, ajudar aquela pessoa que está ali. Se você utilizar todo o seu bom coração, toda a sua boa vontade, o resto você pode deixar por conta da espiritualidade, porque eles é que são os grandes passistas. O passe é sempre uma energia mista, é do médium passista, juntamente com as dos espíritos desencarnados, você colocando que num grau maior a energia dos próprios espíritos. São eles que sempre comandam as ações. O médium, como todo mundo sabe, é sempre o intermediário
e nunca o protagonista, é importante dizer. É o intermediário, mas os protagonistas são sempre os espíritos que atuam, que fazem as questões. Então, nesse caso, por exemplo, ficou provado isso, né? E que muita gente que tinha curso de passe A, B, C, D, E, F, G, H, nunca fizeram o que, por exemplo, essa médium da Umbanda, que nem sabia como ia fazer um passe, só disse: impõe as mãos sobre minha cabeça. No que ela fez isso, a entidade incorporou e o resto se deu por conta dos espíritos. Por quê? Porque ela tinha assistência e ela tinha boa vontade de fazer. E assim, eu sempre trabalhei com boa vontade. Eu nunca fiz curso de passe nenhum. E modéstia à parte, o meu passe sempre foi muito bom. Minhas mãos sempre quentes, não é? Sempre preparadas para o passe. E quem já recebeu o meu passe ao longo do tempo, sempre elogiou, sempre soube que era um passe sempre diferenciado, né? Isso não se deve a mim, mas aos espíritos que me ajudavam, que me acompanhavam, e se deve a mim no sentido de eu ter boa vontade e ter mãos realmente que são energéticas, mãos que ajudam, mãos que são boas para a aplicação do passe realmente. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para mostrar que o que vale no passe sempre valeu no centro espírita que eu coordenei. Eu nunca fui adepto, não que eu seja contra estudos e pesquisas e cursos, não sou contra o conhecimento, muito pelo contrário, sou um professor por formação, não é? Mas eu acho também que muitas vezes as pessoas procuram um excesso de técnicas, mas falta o principal, falta a boa vontade, o coração, falta a energia principal. E o passe para mim sempre foi muito mais intuitivo, muito mais com o coração do que com a técnica. Então, passe, na minha visão, na minha opinião, sempre foi coração, boa vontade. Não adianta você ter feito 20 cursos de passe se na hora você faz a coisa mecanicamente, friamente e com cheio de orgulho e vaidade, se achando a última bolacha do pacote, mas sem passar coração e emoção e boa vontade naquele momento, se enchendo de orgulho, querendo ser o pavão da história. Não. É muito melhor você não ter feito curso nenhum e na hora só impor suas mãos, e com o tempo a própria espiritualidade, os próprios espíritos vão lhe ensinando algumas técnicas de dispersão, de fazer isso, de fazer aquilo, e você vai aprendendo normalmente, sem mistérios. Passe é uma coisa que não tem mistério, minha gente. Não tem mistério, e muita gente inventou muitos cursos de passe por aí para inventar um monte de firulas que na realidade são desnecessárias, viram uma verdadeira papagaiada desnecessária. O passe é algo muito simples, é algo que vem do coração e deve ser feito. E alguns detalhes vão se aprendendo com o tempo, naturalmente, e com a própria espiritualidade que direciona até as nossas mãos, eles fazem os movimentos e nos ensinam como fazer uma limpeza, uma dispersão, uma aplicação maior de energia. A pessoa que chega precisando de mais energia, nós vamos colocar mais intensidade, mais energia. A pessoa que chega já agoniada, em desespero, precisa de um passe calmante, né? Então vamos aplicar um passe para acalmar. Então existem essas diferenças que todo mundo vai aprendendo isso normalmente. No trabalho se vai aprendendo, ou seja, realmente vai se capacitando dentro do trabalho. Não precisa de curso, ali mesmo você vai. Uma pessoa que chega nervosa, tensa, aperreada, como se diz aqui no Nordeste, é um passe calmante. Uma pessoa que chega enfraquecida, fraca, frágil, se sentindo fraca, precisa de um passe para dar força, para dar energia, vitalidade. Então é diferente. São essas questões. Uma pessoa que chega muito carregada, cheia de larvas, de miasmas, de espíritos obsessores, precisa de uma limpeza. Então é mais uma questão de dispersar, de limpar. E isso são coisas que o passista vai aprendendo
naturalmente com o tempo. Pode fazer um curso aqui, outro ali? Pode, mas o que mais é interessante é o coração. E os melhores passistas que eu sempre conheci, e no meu caso foi assim também, eu nunca fiz curso de nada. Eu sempre fui com meu coração e com minha boa vontade e aprendi o resto fazendo. Fazendo é aquela história, caminhando que se constrói o caminho, fazendo foi que eu aprendi a ser um bom passista, tá? Então era isso que eu queria falar para você nesse vídeo, para a gente ficar atento a essa situação e atento às situações nossas físicas nesse ano de 2025. Nós que estamos trabalhando com a expansão da consciência, vamos ser muito atacados e precisamos buscar equilibrar nossos trabalhos, porque às vezes vamos com muita sede ao pote, precisamos dosar também a quantidade de trabalho do dia, reservar uma parte para hoje, outra parte para amanhã, não fazer muita coisa só num dia e reservando a nossa energia, graduando, equilibrando as energias e buscar fazer um exame médico também, procurar um médico às vezes para você tirar qualquer dúvida que esteja na sua cabeça. Se há alguma enfermidade física, porque você sente algumas dores e algumas coisas no físico que você acha que pode ter sido psicomatizado, às vezes realmente, e pode também ser curado se for o caso, né? E você precisa procurar também. Agora mesmo eu procurei um médico e tenho a notícia a dar que o coração está maravilhoso, né? Que bom. E a saúde está ótima também. É muito importante dizer isso, até porque às vezes algumas pessoas nos julgam só porque olham, Vicente, vê que a gente é acima do peso, né? Alguma coisa desse tipo e já tem uma visão preconceituosa ou gordofóbica, algo do tipo. Então fica o aviso de que para todos, para os que me querem bem e os que não querem tanto bem assim, eu estou muito bem, obrigado. Os exames saíram agora, novinhos em folha, com direito a eletrocardiograma e tudo mais, né? Então, o coração e toda uma série de exames estão muito bem, obrigado. Então, fica esse aviso e que também eu não ando só. Eu ando com um pessoal aí também que me dá toda uma ajuda, um amparo, e isso se deve a toda essa ajuda espiritual que eu recebo, também de proteção e de cura também. Isso é muito importante, porque eu desempenho meus trabalhos aqui, esse canal, por exemplo, com muita dedicação, com muita boa vontade também, tá? Eu queria então fazer esse vídeo, esse relato de cuidados neste ano com corpo físico e a mente para todos nós médiuns, porque vamos sempre sofrer ataques energéticos e às vezes forças intrusas tentando atrapalhar. Então vamos cuidar um pouco mais da alimentação, do corpo e da mente e principalmente dos bons pensamentos para seguir com os nossos trabalhos esse ano, ok? Um grande abraço a você, deixa o like, se inscreve no canal por gentileza, se inscreve, compartilha o vídeo e nos ajuda o canal a crescer. Em contrapartida, você sempre recebe material de qualidade aqui, conteúdos que valem a pena.